Olá pessoal, é sempre possível eu vou estar postando aqui alguns vídeos para facilitar o processo de aprendizado de vocês. Hoje eu vou estar postando aqui o vídeo sobre OpenLDAP, pois eu tenho percebido muita dificuldade no aprendizado, principalmente por trabalhar com Linux. Então vamos trabalhar aqui com Ubuntu e fazer basicamente o que temos feito em sala de aula, tá? Vai ser algo bem simples que a gente vai evoluindo. Então, para isso, vamos abrir aqui o Ubuntu. Estando com o Ubuntu aberto, nós vamos verificar se o OpenLDAP já está instalado. Abrimos o terminal e agora vamos digitar dpkg, que é o sistema que é utilitário para você verificar pacotes que estão instalados. dpkg-l e vamos filtrar pelo slapd, que é o pacote do OpenLDAP. Não teve nenhum resultado, quer dizer que não está instalado. Vamos verificar também o LDAP Utils, que é o outro pacote que costumamos instalar. Sem resultado também. Então, a partir daí, vamos continuar o trabalho. Instalação. Para ter certeza que o software não está instalado, né? Por exemplo, se no seu caso aí, quando você desse os comandos dpkg, você tivesse um resultado dizendo que o software está instalado, você poderia excluí-lo com o comando apt-get purge, colocando o nome dos pacotes. No nosso caso aqui ele não estava instalado. Agora vamos instalar apt-get install slapd. Slapd é o nome do pacote que instala no OpenLDAP. Aqui no caso não foi possível porque eu não estou com o usuário root. Então vamos sudo é o comando sudo para a gente virar root. A gente tem poderes de root nessa máquina. Vamos colocar a senha do usuário padrão. Viramos root. Isso pode ser visto aqui. Limpamos a tela. Vamos agora instalar apt-get install slapd. Dependendo da sua máquina, pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Aqui é uma máquina virtual, então fica um pouco mais lento. A conexão com a internet também vai fazer diferença nesse processo, já que nesse momento agora ele vai baixar da internet o software OpenLDAP para instalar, né? Então aqui ele já está. Aqui eu tenho que colocar uma senha, que vai ser a senha de administração da minha base de dados. Vamos colocar aqui, estou colocando aqui a palavra senha mesmo. Ok, confirma a senha. O processo está terminando. Até aqui bem simples, né? Nada de diferente. Simplesmente instalar um programa. Vamos lá. O software foi instalado, podemos ver aqui um OK, isso é bom.
Vamos agora instalar o pacote de utilitários que se chama LDAP Utils. É rapidinho a instalação desse pacote. Ele vai adicionar no nosso sistema comandos, né? LDAP add para adicionar entradas, LDAP delete para deletar, LDAP search para procurar alguma coisa, entre outros comandos. Já instalou também, nenhum erro, isso é importante. Vamos dar continuidade. Vamos sempre a tela. Vamos verificar se o LDAP foi instalado. Entramos no diretório etc LDAP. Verificamos que lá dentro existe já os arquivos. Entramos agora no varlib LDAP. Verificamos que já existem os arquivos de base de dados. A gente vai deletar esses arquivos aqui, porque essa base de dados é a base de dados padrão que é instalada. Não está com a estrutura que queremos. Para isso, vamos parar o serviço slapd. Está executando, podemos verificar aqui, slapd is running. A gente vai precisar parar esse serviço antes de fazer as nossas alterações. Esse comando aqui, o slapcat, que eu acabei de dar aqui em cima, ele faz um dump da base de dados que tem o serviço diretório. Pode verificar que está no domain, ou seja, no DC, nessa entrada. Então é como se a raiz se chamasse no domain. Não é isso que queremos aqui no nosso teste. Queremos criar uma raiz de fato com as nossas configurações. Então a gente vai deletar essas informações aqui. Essas informações estão naquela base de dados que fica dentro de varlib LDAP. Vamos lá, vamos dar continuidade ao processo. Vamos parar o serviço LDAP com o comando service slapd stop. Parou sem problema. Ok. Agora vamos deletar o conteúdo do diretório varlib LDAP, que é a base de dados antigas. Não precisa botar o traço R, porque queremos só deletar só os arquivos de dentro do diretório. Botamos um asterisco para deletar todos os arquivos contidos dentro do diretório LDAP. Bom, dando continuidade, precisamos configurar o arquivo slapd.conf. Só que por padrão ele não vem dentro do diretório etc LDAP. Porém, quando o sistema é instalado, existe template, modelos desse arquivo de configuração. Vamos fazer uma cópia. Então vamos copiar os arquivos, o arquivo que está no diretório a seguir: cp usr share docs slapd examples slapd.conf. Vamos copiar ele para dentro de /etc /LDAP. Ok, copiado. Podemos ver aqui que o slapd.conf já se encontra dentro do diretório. Agora vamos editar alguns arquivos com o comando gedit. O primeiro arquivo que vamos editar é o arquivo referente à inicialização do slapd, de como ele vai iniciar. Abrimos
e vamos alterar a variável da seguinte forma. Copiamos o conteúdo que está comentado com esse sinal de tralha do lado esquerdo e colamos na variável slapdconf. Dessa forma você está indicando que quer que o OpenLDAP pegue a configuração desse arquivo. Vamos salvar o arquivo. Agora sim vamos configurar o arquivo slapd.conf, que é o arquivo principal da configuração do OpenLDAP. gedit etc ldap slapd.conf. Não são muitas alterações que vamos fazer. Então vamos lá. Vamos alterar aqui a primeira configuração, que define para permitir que versões mais antigas do cliente LDAP possa se autenticar, obter informações do nosso serviço diretório. Prosseguindo, vamos alterar o módulo do nosso back-end. Lembrando, back-end vai ser como se fosse nosso serviço de gerenciamento da base de dados. É o back-end que faz todo o controle da base de dados do serviço diretório, como se fosse análogo a um SGBD. Vamos colocar back-HDB. No back-end também, back-HDB. E na database também. Então, quando você define o módulo HDB, todos os outros parâmetros seguem a mesma característica. Prosseguindo, iremos configurar um parâmetro muito importante, que é a nossa raiz, a raiz do nosso serviço diretório. Vamos configurar como acme.com. Então vamos botar dc igual a acme, dc igual a com. dc, só para lembrar, é componente de diretório. Aqui, o administrador dessa base de dados, vamos configurar com o nome de admin, né? cn igual a admin, dc igual a acme, dc igual a com. E aqui vamos colocar a senha dele. Vamos iniciar no botar a senha em texto claro, que é só um teste. Depois a gente melhora isso, coloca só o hash, né? De maneira que não facilite o entendimento para qualquer pessoa. Inicialmente vamos deixar assim. Dando continuidade, a próxima opção é relativa às permissões, tá? Isso é opcional, essa configuração que eu vou fazer aqui, tendo em vista que o administrador já possui acesso total à base de dados do serviço diretório, mas de qualquer maneira eu vou estar incluindo aqui cn igual a admin, dc igual a acme, dc igual a com. Segue o mesmo processo aqui embaixo. cn igual a admin, dc igual a acme, dc igual a com. Vamos está terminando, né, a configuração. São poucos detalhes nesse momento. Então, chegamos ao final do nosso arquivo com todas as configurações feitas corretamente. Vamos salvar e sair.
limpamos a tela e vamos agora verificar se deu tudo certo. Mas antes disso, eu vou monitorar o arquivo varlog syslog, tendo em vista que alguma coisa pode dar errada quando o serviço slapd for iniciar, e vai ficar logado neste arquivo. Então vou dar esse comando tail-f para eu conseguir visualizar no momento que eu iniciar o serviço. Então agora vamos iniciar o serviço normalmente com o comando service slapd start. O serviço subiu perfeitamente, parabéns para todos nós. Dando continuidade, podemos verificar aqui na monitoração do log que tudo ocorreu perfeitamente, nenhum problema. Slapd starting, alguns warnings, mas nada que seja prejudicial ao funcionamento do serviço. Bom, então agora o serviço está de pé, podemos já começar a fazer a nossa importação de dados. O slapcat vazio como desejamos, né? Eu tenho gravado nessa máquina já um arquivo preparado no formato LDIF para a gente importar dados para o nosso serviço diretório, que é para isso que o serviço diretório serve, para você ter uma base de dados com informações que outros serviços podem consumir, né? Podem obter, seja para fazer uma autenticação, seja para pegar informações para qualquer fim. Então vamos copiar de um diretório que eu tenho aqui esse arquivo já pronto. Eu vou disponibilizar também aqui no YouTube esse arquivo raiz, na verdade é o arquivo árvore.ldif. Então, vou disponibilizar aqui no YouTube também para vocês estarem treinando aí na casa de vocês. E vou copiar para dentro de etc odap. Bom, arquivo copiado, podemos ver aí. Vamos dar uma olhadinha nesse arquivo para a gente ver como é que é um formato de um arquivo LDIF, né? Então vamos abrir o arquivo, vamos dar uma olhadinha nele, no formato. Vemos aqui a primeira entrada, que é referente à raiz, dc igual a acme, dc igual a com. Podemos ver que a raiz implementa as classes dc object e dc organization. Dessa forma, a raiz pode ter os atributos dc e o de organização. Então, está tudo definido aqui. Vamos ver outras entradas do nosso serviço diretório que são úteis na organização da nossa árvore. Entrada de baixo, basicamente, está declarando um objeto de tipo common name, que é o nosso admin. Implementa as classes Simple Security Object e Organization Role. Dessa forma, podemos ter os seguintes atributos: CN, uma descrição e um user password. Novamente, o user password está em texto claro aqui, mas no ambiente de produção a gente modifica isso aqui para que não fique tão fácil. Vamos fazer isso depois. Aqui embaixo temos uma unidade organizacional, que é uma maneira de organizar um ambiente, né? A unidade organizacional, engenharia
ela herda, né, implementa o Object Class, implementa a classe Organizational Unit, e dessa forma pode ter o atributo engenheiro. Então aqui temos vários objetos, né? E vamos importar todos esses objetos para dentro do nosso diretório LDAP, que está limpinho, né? Acabou de ser criado. Então vamos importar isso lá para dentro com o comando LDAP add. Então aqui está a sintaxe do comando LDAP add -a, -c, -x, -d e o usuário que tem poderes para fazer essa inclusão, que é o usuário admin, -w para pedir uma senha, -f relacionado ao nosso arquivo que vamos estar importando para dentro da base. Está em etc ldap arvore.ldiff. Beleza, só isso. Vamos ver se o processo ocorre sem problema. Podemos ver que várias entradas foram adicionadas. Bom, então foi um sucesso a nossa inclusão de dados. Vamos dar o comando slapcat e verificar o dump agora do nosso serviço diretório. Vamos ver. Podemos ver que já temos bastante informação na nossa base de dados. Vamos botar um pipe LED para ele fazer isso pausadamente. Então temos aqui a nossa raiz, acme.com, temos usuário admin, temos unidade organizacionais, nós criamos, engenharia, recursos humanos, informática, temos outras unidades, por exemplo, unidade de chefes, que está dentro da unidade de informática. Temos também usuários, né, que estão dentro dessas unidades organizacionais, por exemplo, vários usuários. Vamos pegar um caso aqui, Fábio, que está dentro da unidade organizacional chefes, que por sua vez está dentro de engenharia e faz parte da raiz acme.com, né? Então, sucesso a nossa inclusão de dados nesse processo. Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos utilizar agora o comando LDAP search para fazer consultas à base de dados. Aqui está a sintaxe, LDAP search, -x, -h, o nome da máquina onde você quer fazer a consulta, o nome da minha máquina Ubuntu 2, -b, a partir de qual parte da árvore, né, que você vai fazer a consulta. No caso aqui a partir da raiz, dc igual a acme, dc igual a com, e um filtro, né, que você está querendo procurar. Eu quero procurar entradas que tenha cn, né, common name igual a Vicente. Vamos lá, vamos testar. Vamos ver se retornou alguma coisa. Retornou aqui. Tem um carinha aí que se chama Vicente, que faz parte da U Chefes, da U Informática. Está aqui o e-mail dele e as demais informações, né? Então, esse comando é bem interessante. Podemos procurar todos os Vicentes colocando um caractere coringa no final. Então temos um Vicente dentro de informática, né, que também está na U Chefes, e temos um Vicente né, que está dentro de empregados, que faz parte também da U Informática. Então pessoal, com isso aí vemos a primeira parte. Na próxima aula vamos dar continuidade ao OpenLDAP, vendo mais funções, vendo maneiras de integrar ele à autenticação, entre outras coisas. Um grande abraço.